Aí tem um texto do Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, que ensina-nos isso com muita clareza. Veja como o texto começa: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O apóstolo Paulo vem ensinando a respeito da realidade daquilo que o Evangelho produziu na nossa vida, daquilo que o Evangelho pode gerar em nós, os efeitos e as implicações dele para nós. E aí quando ele chega nessa parte ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, saber todas essas coisas a respeito do Evangelho, entender todas as implicações do Evangelho na nossa vida, sem que nós estejamos fortalecidos no Senhor, não vai nos ajudar. Vai ser apenas teoria. Não vai ter efeito. Então o que nós precisamos fazer é fortalecer-nos no Senhor e no seu forte poder. E aí ele vai ensinar como é que a gente faz isso. Ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja, uma aula muito prática de como nós nos fortalecemos no Senhor. Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Nós precisamos, antes de mais nada, manter a nossa vida centrados no Evangelho. Centrados naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu não sei se você já reparou isso. Muitas e muitas vezes eu leio esse texto da armadura de Deus, e aí eu vejo as pessoas às vezes fazendo referências a essa armadura de Deus como realidades numa região espiritual, né, em algum outro lugar, sei lá, na estratosfera aí, né, da vida espiritual. Mas preste atenção, porque o que Paulo está fazendo aqui é uma analogia. Ele pega lá a imagem da armadura de um soldado romano e ele começa a fazer a analogia das peças dessa armadura com a obra de Cristo por nós. Preste atenção e você vai ver que revestir-se da armadura nada mais é do que você estar consciente daquilo que o Evangelho fez por você e você estar dependente daquilo que o Evangelho fez por você. Se não, observe como ele trabalha isso. Ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O Evangelho é a verdade de Deus para a nossa vida. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Estar cingido da verdade não é você estar cingido de alguma teologia que você defenda. Nós temos as nossas perspectivas e os nossos ângulos e as nossas abordagens teológicas, mas quando a Bíblia fala-nos de verdade, ela está nos falando, antes de mais nada, não de alguma proposição ontológica, não de alguma ideia, ok? Ela está nos falando, antes de mais nada, de uma pessoa. Diante de Jesus, Herodes faz a seguinte pergunta: o que é a verdade? Pilatos, desculpa, faz a seguinte pergunta: o que é a verdade? E Jesus se cala. Sabe por que Jesus se cala? Porque a pergunta está errada. Não é o que é a verdade, mas quem é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade.
Então, estarmos cingidos do cinturão da verdade, estarmos envoltos pela verdade de Deus, é termos a nossa vida envoltas pela pessoa de Jesus. O texto continua dizendo, vestindo a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? De acordo com as Escrituras, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados por Deus mediante a fé, por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Jesus é a nossa justiça. Então, termos a nossa vida fortalecida no Senhor, é nós termos a convicção de que nós somos justos diante de Deus, não por causa do que nós fazemos, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Temos, portanto, a couraça da justiça. Nada pode atravessar essa couraça. Nada pode nos afetar quando a nossa convicção é que nós somos justos diante de Deus, não por causa das coisas que nós fizemos, não por causa das coisas que fazemos, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nada pode nos tirar debaixo da justiça de Deus. Ele diz, calçados com a prontidão do evangelho da paz, da boa notícia da paz. Quem é nossa paz? Quem refez a nossa paz com Deus? Jesus. Jesus. Ele estabeleceu a nossa paz com Deus e Ele estabeleceu a nossa paz uns com os outros. O apóstolo Paulo em Efésios mesmo diz que Ele derrubou a parede da inimizade e restaurou a nossa paz e fez paz entre nós e paz com Deus. E Ele diz para a gente usar o escudo da fé, que nós podemos, através dele, apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé nas Escrituras, a fé naquilo que a palavra de Deus nos apresenta, a fé naquilo que o Evangelho nos dá. Ele diz para a gente usar o capacete da salvação, guardar a nossa mente com a salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. Ter a nossa mente envolta pela mente de Cristo. E Ele diz para nós usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Envoltos pelo Evangelho, envolvidos pela obra de Cristo por nós, então Ele diz que nós devemos orar o tempo todo no Espírito, em toda e qualquer ocasião. Então nós fortalecemos a nossa vida, à medida que nós mantemos a nossa vida centrada no Evangelho, revestidos da vida de Jesus Cristo, dependentes dEle, buscando em Deus, sempre, a nossa força, apresentando a Ele, através das nossas intercessões, a nossa oração, tudo o que for necessário. Se nós fizermos isso, nós temos a nossa vida fortalecida no Senhor, como Davi teve a sua vida fortalecida no Senhor.